Fala, galera do YouTube! Então, gente, continuando a nossa playlist sobre o estudo do ponto, eu separei um exercício bacana para a gente trabalhar as fórmulas que nós já vimos. Vamos trabalhar nesse mesmo exercício a distância entre dois pontos, né? E o ponto médio de um segmento. Veja bem, diz assim, de um losango são conhecidos três vértices, não necessariamente consecutivos. Isso quer dizer que os vértices podem ser consecutivos, A, depois B, depois C, ou não, né? Pode ser A, C e B, né? Ele deixou a dúvida, né? Sendo que o vértice A tem coordenadas 1 e 3, o vértice B, menos 3 e 5, o vértice C, 0 e 6. Aí ele quer, para determinar as coordenadas do quarto vértice desse losango, né? Eu já placei a figura para cá. Vamos chamar o quarto vértice de vértice D. Inicialmente, eu vou colocar a ordem consecutiva, né? B consecutivo de A, C consecutivo de B. Mas nós temos que testar se essa ordem está correta, porque a ordem dos pontos vai influenciar no resultado final do problema, que são as coordenadas do ponto D, né? Então, a gente tem que ter certeza se a ordem correta é ABC ou se a ordem correta é ACB, certo? Pô, bem, como é que eu vou descobrir a ordem correta? É só lembrar que o losango, né? O losango, ele tem os quatro lados com a mesma medida. Todo losango tem os quatro lados com a mesma medida. Isso quer dizer que se a ordem estiver correta, a medida de AB tem que dar igual à medida de BC, que são lados do losango. Já a medida de AC, que é uma diagonal, ela tem que dar diferente dos lados, ela tem que ser maior. Como você pode perceber, essa diagonal aqui, ela é maior do que a medida dos lados, ok? Bom, bem, então a gente vai ter que calcular os três lados, aliás, os três segmentos, AB, BC e AC, para poder saber quem é lado e quem é diagonal. Sabendo disso, vamos usar então a distância entre os pontos, né? Porque pela distância entre A e B, eu descubro a medida do segmento AB. Então vamos lá. Distância entre A e B ao quadrado é igual, aqui é a fórmula, ó, XA menos XB. Quem é XA? É 1. Quem é XB? Menos 3. Então vai ficar 1 mais 3 ao quadrado, né? Tem um quadrado na fórmula, e aqui ficou mais, porque menos com menos do 3 é mais, certo? Aí depois, mais YA menos YB ao quadrado. Quem é o YA? É 3. E quem é o YB? É 5, né? Então, 3 menos 5 ao quadrado. Isso é igual 1 mais 3 são 4. 4 ao quadrado, 16. Mais 3 menos 5 é menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4. Isso quer dizer que a distância entre A e B é igual a raiz quadrada de 20. Ué, professor, por que raiz quadrada de 20? Veja bem, esse quadrado aqui do começo, né, quando ele passa para o segundo membro, se transforma em raiz quadrada. E o 20 é o resultado da soma, 16 mais 4, né? 16 mais 4 são 20. Pronto, já descobri que esse segmento AB mede raiz de 20. Agora vamos descobrir quanto mede o segmento BC. Para achar BC, eu tenho que modificar a fórmula, porque agora eu vou de B para C. Então, em vez de A e B, né, eu tenho que colocar B e C. Aqui onde tem A, eu coloco B, e onde tem B, eu coloco C. A mesma coisa eu faço no Y. Aqui é B e aqui é C, certo? Pô, bem, agora vamos trabalhar somente com o ponto B e o ponto C, né? Então, de acordo com a fórmula, XB menos XC. Quem é XB? Menos 3. Quem é XC? 0. Então, distância entre B e C ao quadrado é igual a menos 3 menos 0 ao quadrado. Mais, no outro parênteses, YB menos YC. Quem é YB? 5. Quem é YC? 6. Então,
5 menos 6 ao quadrado. Vamos calcular. Menos 3 menos 0 é menos 3. Menos 3 ao quadrado é 9. Mais 5 menos 6 é menos 1. E menos 1 ao quadrado é 1. Isso implica que a distância entre B e C é raiz quadrada de 10, né? Raiz de 10. Você já sabe que essa raiz ela veio daqui do expoente 2, passou para o segundo membro. E o 10 é o resultado da soma, 9 mais 1, 10. Pronto, aqui veja que já deu diferente. Isso significa que um deles é a diagonal e o outro é o lado. Aqui já dá para a gente perceber que a diagonal é esse primeiro, porque é maior do que esse aqui. Mas para confirmar, vamos calcular o último segmento, que eu já fiz AB, já fiz BC, só falta fazer AC. Então, distância entre A e C ao quadrado é igual. Aí, novamente, eu modifico a fórmula, né? Como agora eu quero a distância entre A e C, em vez de XB e C, vai ficar XA e XC, né? Então, eu tiro B, boto A no lugar, né? Então, XA menos XC, YA menos YC. E agora nós vamos trabalhar só com os pontos A e C. Então, XA é 1, XC é 0. Então, no primeiro parêntese fica 1 menos 0 ao quadrado. Mas, no segundo parêntese, vamos pegar o Y, né? YA é 3, YC é 6. Então, vai ficar 3 menos 6 ao quadrado. Pronto, 1 menos 0 é 1. 1 ao quadrado é 1. Mais 3 menos 6 é menos 3. Menos 3 ao quadrado é 9. Então, a distância entre A e C é raiz de 10, né? Porque nós sabemos que 1 mais 9 é 10. E que esse quadrado se transformou em raiz quando passou para o segundo membro. Observa que aqui eu tenho 2 iguais e um diferente. O que é diferente é a diagonal, né? Então, a diagonal é de A para B. Então, aqui está errado. Em vez de C, aqui é B, ó. Diagonal de A para B. E os lados são iguais. Nós temos AC e BC. Observa que AC deu raiz de 10 e BC também deu raiz de 10. Pronto, agora estão no lugar correto. Agora que nós já sabemos a posição correta, nós vamos achar as coordenadas do ponto D. Como vamos achar essas coordenadas? Usando o ponto médio de um segmento. Porque você pode observar aqui no desenho que esse ponto que fica bem aqui no encontro das duas diagonais, ele é o ponto médio tanto do segmento que vai de A para B, quanto do segmento que vai de C para D. Então, se eu estou procurando o D, eu preciso das coordenadas de C, que eu já tenho aqui, ó, 0 e 6, e preciso das coordenadas do ponto médio, que eu ainda não tenho, mas eu posso calcular. Por quê? Porque o M é o ponto médio também do segmento que vai de A para B. Ó. Se eu já conheço A, já conheço B, eu posso calcular o ponto médio, né? Pela fórmula, ó. XM é XA mais XB dividido por 2. YM, YA mais YB dividido por 2. Então, vamos usar essa fórmula para calcular. Vamos pegar aqui primeiro o XM. XM vai ser XA mais XB. Então, 1, aí mais com menos, dá menos. Então, vai ficar 1 menos 3 dividido por 2. 1 menos 3 é menos 2. E menos 2 dividido por 2 é menos 1. Pronto. Já tenho o XM. Agora vamos encontrar o YM, né? Vamos encontrar o YM. YM pela fórmula YA mais YB dividido por 2. Então, quem é YA? É 3. Quem é YB? É 5. Então, vai ficar 3 mais 5 dividido por 2. 3 mais 5 são 8. E 8 dividido por 2 é 4. Pronto, agora que eu já tenho as coordenadas do ponto médio, que é menos 1 e 4, finalmente vamos poder achar as coordenadas do ponto D. Só que agora
eu vou usar a mesma fórmula do ponto médio, só que em vez de usar A e B, eu vou usar o ponto médio de C e D, para poder achar o que eu procuro. Então, vamos lá, meu povo, olha só. Como agora o ponto médio é de C e D, aí eu tenho que modificar a fórmula, né? Então, ponto médio, x do ponto médio, em vez de ser xa mais xb, né? Vai ser xc mais xd, né? Então, xc mais xd dividido por 2. Pronto. Agora é só substituir o que a gente já conhece. Eu já conheço o xm, ó. Já calculei bem aqui, ó. Xm deu menos 1. Então, substitui aqui, ó. Menos 1, que é igual. Xc eu também já conheço, tá bem aqui em cima, ó. É o 0. Então, 0 mais xd sobre 2. Aqui eu faço o produto dos meios pelos extremos. Observa que se eu somar 0 com qualquer número, é o próprio número. Então, 0 mais xd é xd. Aqui tem 1, multiplica xd, 1 vezes xd é xd. E 2 vezes menos 1 é menos 2. Portanto, xd é menos 2. Só falta achar o yd, que vai ficar com a fórmula do ponto médio assim, ó. Ym é igual a yc mais yd dividido por 2, né? Então, quem é o y do ponto médio? Eu já tenho, achei bem aqui, ó. Y do ponto médio deu 4, certo? Então, 4, 4, que é igual y do ponto C. Quem é? Tá bem aqui, ó. É 6. Então, 6 mais yd sobre 2. Produto dos meios pelos extremos, novamente. 1 que está aqui embaixo do 4 vezes 6 é 6. Mais 1 vezes yd é yd. Que é igual 2 vezes 4 são 8. Então, yd é igual a 8 menos 6, né? O 6 está positivo, base com o segundo membro, negativo. Conclusão, bota bem aqui do lado, yd é igual a 2, né? Yd é igual a 2, porque 8 menos 6 são 2. E aí está a nossa resposta final. Quais são as coordenadas do ponto D? Está aqui, ó, menos 2 e 2. Essas são as coordenadas do ponto D, ok? Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o like. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva, porque a matemática é linda. Tchau, tchau, meu povo!